boa tarde. Oi, Léo, tudo bem? Boa tarde. Hoje você foi o primeiro a entrar, tudo bem com você? Tá tranquilo? Garotão. E Juliana, Sana, como é que estão as coisas? Beleza? Boa tarde. Um abraço pra você, pra Clara. Leandro, um abraço pra você, pra esposa, pras crianças. Fabiola, boa tarde. Seja bem-vinda também. Um abraço pra você, pro Alisson. Daqui a pouco nós vamos começar. Temos algumas pessoas que já estão online, né? Que dá pra ver que tem. Na sala tem 5 pessoas, né? Isso já. Mônica Mondrian. Boa tarde, Mônica. Seja bem-vinda. É a primeira vez que eu te vejo aqui nessa sala. Então, seja bem-vindo. Um abraço para você, para sua família, para todos da sua casa. Muito obrigado pela presença. Kátia From, boa tarde. Como é que você vai? Um abraço para você. Um abraço para o Rogério, para sua menina. Daqui a pouco nós temos quantos minutos? 2 minutos e meio, né? Daqui a 1 minuto e pouco a gente vai falar sobre educação, disciplina e evangelho. Então nós vamos só dar um tempo, né? Seria interessante para as pessoas se ajeitarem na sala, né? Sentarem confortavelmente, colocarem seus fones de ouvido ou então ouvir no computador, né? Marcelina, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Marcelinho, tá joia? Vocês estão me ouvindo legal? Agora eu vou me aproximar, né? Para ficar mais próximo de vocês. Nós vamos falar sobre educação, mas não no sentido da educação escolar, né? Nós vamos falar sobre disciplina da mesma forma, trazendo a cada um de nós uma lição diferente, mas uma lição já conhecida por todos nós que estudamos o Espiritismo. Obrigado, Fabiola, obrigado, Juliana. Então vamos fazer a oração, iniciando, né, sem mais perda de tempo, iniciando os nossos trabalhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedindo ao Pai que, no seu amor, possa alcançar nossos lares, iluminando o nosso ambiente doméstico, as pessoas que em nosso lar residem, pedindo também que possa nos iluminar os corações e as mentes de todos nós que aqui estamos. Que nós possamos, nessa tarde, nesse encontro, buscar no Evangelho tudo aquilo que necessitamos como alimento do Espírito, um alimento para nossa alma. Muito obrigado à nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, que tanto tem feito por nós. Muito obrigado à espiritualidade superior, que tem nos guiado no caminho do bem. Muito obrigado ao nosso Mestre Jesus, que através do Evangelho nos deu uma cartilha de amor para seguirmos em nossas vidas. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Nós vamos começar falando de uma história muito conhecida, né, de Chico Xavier, né? Criança, ele via espíritos, né? E não sabia muito lidar com as visões que ele tinha. Perdeu a mãe muito cedo e foi separado dos outros irmãos. A história que todo mundo conhece através da literatura e do filme. E um dia a mãe dele começou a visitá-lo com frequência, né? Mas a mãe não era o seu mentor espiritual. A mãe dele não era o anjo da guarda dele. A mãe dele tinha um papel a exercer e exerceu, né? De dar segurança ao menino Chico Xavier. Mas aí esse menino cresceu e ele teve que seguir os caminhos e escolheu o espiritismo. E um dia apareceu para ele Emmanuel. Ele nunca tinha visto Emmanuel, nunca tinha conversado com Emmanuel.
embora Emmanuel já tivesse se mostrado a ele, mas não se revelado quem era. Então chegou num tempo em que Emmanuel, né, se revela a Chico. Para quem assistiu o filme, né, esse encontro tá lá, né, no filme do Chico Xavier, mas retratado no livro de Ramiro Gama, está escrito assim: Emmanuel chega para Chico e diz assim: você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Pergunta Emmanuel a Chico. Sim, responde Chico. Se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o Chico Xavier. Você não será desamparado, disse Emmanuel. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o Senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou: qual é o primeiro? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Então, o tema dessa tarde é educação, disciplina e evangelho. E nós começamos a falar da disciplina. Né? Disciplina essa. E Marilene, boa tarde. Isabel, boa tarde. Sejam bem-vindas. Um abraço para vocês. Um abraço para a família de vocês. Então, nós temos que dizer, em primeiro lugar, que nós vamos falar um pouco sobre disciplina, sendo ela o grande foco desse nosso encontro dessa tarde. O grande momento, né? Porque o Chico, ele não foi convidado a ter disciplina. Emmanuel chegou a ele propondo uma ideia. Emmanuel chegou para ele e falou assim: é, é, trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus. Esse era o objetivo do Chico. Mas para você trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus, é preciso que você tenha 3 tarefas, né? Que você encare 3 tarefas. O primeiro é o trabalho, né? O segundo é o estudo. E o terceiro é o esforço no bem. Aí, como eu posso fazer, então, para trabalhar, estudar e me esforçar no bem, né? Para alcançar na mediunidade com o Evangelho de Jesus o sucesso que eu preciso ter. Ah, para você fazer isso com sucesso, então trabalhar, estudar, se esforçar no bem, trabalhando na mediunidade com o Evangelho de Jesus, é preciso muita disciplina. Tanto precisa de disciplina, porque você precisa de muita, muita, muita disciplina. Então, disciplina não é simplesmente algo que eu digo, eu vou ser uma pessoa disciplinada e tem. O Chico já era, provavelmente, eu acredito que sim, né, um espírito de muita evolução, né? Talvez no mesmo nível de evolução do Emmanuel, né? Um guiando, né, os passos, o desencarnado guiando os passos do encarnado. O encarnado com uma missão enorme pela frente. A primeira missão que foi dada ao Chico foi escrever 100 livros. Escrito 100 livros foi dar a ele, né, mais 100 livros. Então ele escreveria 200 livros. Quando ele terminou de escrever os 200, ele chegou perto do Emmanuel e disse: pronto, Emmanuel, né, nós estamos é, acabando nossa tarefa, né? Então, obrigado. Aí ele falou: não, agora é escrever quantos livros forem possíveis. E até existe aquela história de que fala: eu já não pertenço mais a mim, eu pertenço a Jesus. Chico teria dito isso, né? Muito bem, para trabalhar com Cristo, né, conforme foi proposto ao Chico Xavier, era preciso de aperfeiçoar-se, né? E o Chico foi chamado a isso, e foi chamado por isso, porque ele tinha uma proposta, né, de levar a quem as pessoas que estivessem em contato com o Chico, né, a oportunidade
de se elevarem junto com aquilo, toda aquela mensagem que o Chico passava. Então, é, muitos de nós que começamos a estudar o Espiritismo, fixamos como grande oportunidade na vida os grandes livros do Chico, né? E são muitos livros. Nossa, a literatura do Chico é imensa e a gente falando de um livro só estaríamos sendo pobres, né? São vários livros, são coleções e coleções de livros maravilhosos, né? Então, toda disciplina que nós conseguimos adquirir nessa vida, né, e toda a disciplina que as pessoas que começam a persegui-la, né, a disciplina, e adquirem uma bela de uma virtude, porque a disciplina é uma virtude. E a disciplina ela é tão sublime porque ela permite que outras virtudes apareçam atrás dela. Né? Então, por exemplo, para se ter benevolência é preciso disciplina. Para se estudar é preciso disciplina. Para se guiar através do Evangelho é preciso disciplina. Então, a disciplina é uma virtude que abre portas para outras virtudes. Né? Tem um sentimento que está acima da disciplina. Né? Emmanuel diz isso no livro Pensamento e Vida. Né? É uma das grandes faculdades e uma das grandes potencialidades da alma. E essa virtude que está acima da disciplina é a vontade. Porque se eu não tiver vontade, eu não faço nada. Né? Mas a disciplina é a expressão dessa vontade. Então, quer dizer, quando você diz eu tenho vontade, você está expressando toda a disciplina adquirida através de encarnações, encarnações, encarnações. Porque a disciplina não é algo que você arranja da noite para o dia. A disciplina também é um trabalho imenso que nós fazemos dentro de nós mesmos. Né? E quem quer estudar precisa de disciplina. Precisa de pegar um livro, precisa de pegar outro livro, precisa de pegar outro livro. Hoje mesmo eu conversei com um dos irmãos que fazem palestras, estão fazendo palestras presenciais e estão fazendo palestras também no online. Né? E esse irmão me agradecia, né, pela possibilidade de estar falando, porque a partir do momento que ele começou a estudar, ele, ele começou a entender, né, que o estudo entra no coração e fica no coração. E todo aquele estudo que você recebe, você tem vontade de passar para os outros, como se fosse uma grande coisa. E eu respondi a ele, né, igual o avô do Homem-Aranha disse para ele no filme, né? Falei assim, olha, toma cuidado, porque com grandes, como é que fala? Grandes, não sei o que, grandes responsabilidades. Foi o que eu respondi para ele, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E através do momento que nós adquirimos conhecimento, nós ficamos responsáveis por passar esse conhecimento. E com disciplina, a coisa fica um pouco mais fácil. E o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, né, fala sobre a vontade, que é o seguinte: se eu não quiser fazer isso, eu não faço. Então, você começa a esbarrar e a gente vai entender o que eu estou querendo dizer na hora que nós vamos ler um pedacinho do livro, no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida. Está escrito assim: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Ali possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos, as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Mas acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Então ele está dizendo que a mente humana é como se fosse um grande escritório dividido em várias seções.
E nós temos a seção da memória, a seção da inteligência, a seção do desejo, a seção da imaginação, e elas são muito importantes na vida da gente. Mas que quem comanda tudo isso, quem comanda a inteligência, quem comanda a memória, quem comanda o desejo, quem comanda a imaginação, é a vontade. Então, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da saúde mental. Sem ela, a vontade, o desejo pode comprar o engano aflitivo de séculos e séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E isso é muito fácil da gente comprovar na vida da gente. Por quê? Vai fazer um regime. O regime, ele precisa de ter vontade, mas você precisa, além da vontade, de muita disciplina para fazer o regime. Vai largar um vício, você vai largar o vício e você precisa de ter vontade de largar esse vício e de muita disciplina para não cair nas tentações da vida, né? E isso é muito importante, porque existem as tentações, né? E essas tentações é uma história assim, né? O que é a tentação? Eu ouvi essa história e achei... Tentação é você estar correndo de um urso feroz que está querendo te matar. E você vai correndo, 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 e o urso feroz atrás de você. Doido, você doido para que o urso te pegue. Isso é a tentação. Então nós fugimos da tentação doido para que a tentação nos pegue. E nós caiamos na tentação. Por isso que a vontade somente, ela não é, né? Ela não é sozinha nada, se não houver dentro dela, né, a disciplina. E ele termina o texto do capítulo 2 dizendo assim: em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei irrevogável, mas pode impor o julgo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, para que a vontade seja forte, é necessário disciplina. Todo médium que entra numa casa espírita, ele encontra uma série de regras, né? Regras materiais. Você tem que entrar tal hora, você tem que fazer tal isso, você tem que fazer tais coisas, você tem que isso. Mas ele encontra também outras regras que não são as materiais. E que através das leituras ele vai vendo que ele tem que proceder, regras de proceder, né? Amar aquelas pessoas que pisam no calo, fazer isso, fazer aquilo, tudo isso modificando atitudes, né, do coração. Dona Disse, boa tarde, seja bem-vinda. Bernadette, boa tarde, seja bem-vinda. Um abraço para vocês, para a família de vocês. Muito obrigado pela presença. A Marilene conseguiu entrar ao vivo, né? Louvada a luz que ilumina nossos caminhos, Marilene. Então, sem a disciplina, esse médium se perde dentro da casa espírita, porque vai começar a ser chamado a determinadas situações em que ele não consegue, às vezes, seguir as ideias, ele não consegue chegar no horário, ele não consegue estudar, ele não consegue manter a disciplina do estudo, ele não consegue manter a disciplina do amor, ele não consegue chegar em certos caminhos. Porém, uma coisa que nós temos certeza, que essa disciplina oferecida dentro de um centro espírita não é aquela disciplina de um quartel. Né? Porque muitos podem pensar que o espiritismo está oferecendo a nós disciplina de quartel. Né? O que é uma disciplina de quartel? É quando você recebe ordens de alguém superior a você e você obedece porque está num quartel e tem que obedecer. E caso você não o faça, terá que subjugar as punições. Não é uma disciplina de quartel. Porque ninguém está lá obrigado e ninguém é obrigado a fazer. Mas só que você vai ser convidado a fazer. E caso não queira fazer, a primeira coisa que vai acontecer é você enfrentar o seu próprio desequilíbrio. Né? Enfrentar o desequilíbrio, muitas vezes, é mais
é quase sempre, né, a falta do médium que não consegue encarar as disciplinas de ser disciplinado. As disciplinas de ser disciplinado, né? E eu acredito que muitos dos novos palestrantes estão encarando agora, né? Encarando o estudo como forma de abrir um leque, né? A quem já foi chamado a estudar, a quem já foi chamado a ler. Eu gosto de ler, então quando eu leio, a minha mente se abre e recolhe muitos ensinamentos, né? Muitas coisas tão boas numa boa leitura, né? E tão pesadas numa má leitura, que você começa a peneirar aquelas informações e ver aquilo que é bom para você, aquilo que é ruim para você, aquilo que é bom para você e para o seu filho, para o seu esposo, ou então para os seus filhos e para o seu marido, ou para sua esposa. Então, você começa a compreender que toda essa disciplina oferecida não é aquela disciplina do quartel, né? É o quê? É uma disciplina para o coração, uma disciplina para o sentimento, uma disciplina para as emoções, sabe? E nisso vai incluir, sim, que você começa a ficar mais dentro do horário, que você começa a ficar mais vigilante quanto à alimentação. Você não pode comer determinadas coisas para trabalhar, por exemplo, numa quarta-feira, não uma terça-feira. Você tem que ter uma alimentação mais comedida. Tudo isso implica, né, em fatores que vão muito auxiliar o médium no seu equilíbrio. E o Chico Xavier disse uma coisa, uma frase que diz assim: disciplina não são as grades da prisão, são as chaves da porta da prisão, porque ela te liberta, porque ela te abre novos horizontes. Então, quer dizer, a disciplina, ela é libertadora e não aprisionadora. Você não fica preso como se estivesse preso numa situação. Então você descobre que você precisa parar de fazer certas coisas, né? E existe o ensinamento do Cristo que diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, né, muitas vezes vai te impor uma certa disciplina que aquilo que você gostava de sair, de fazer, você gostava de sair com seus amigos, gostava de sair com suas amigas, gostava de sentar num bar, tomar uma cerveja, ir lá e se alongar à noite, aquilo que tinha aquele sabor à fé, não tem mais. Você já não tem mais aquilo e você pensa: nossa, quem está errado nessa história? Sou eu que não gosto mais dessas atividades? Ou são eles que continuam essas atividades e não descobriram as verdades que o Evangelho tem a me apresentar? Né? E isso vem através da disciplina. Né? A disciplina, ela, de uma certa forma, não é não fazer o que se quer. Aí é aquele caso do cara, né? O cara tá correndo atrás do. Tá correndo do. Como é que chama? O cara tá correndo do urso feroz que tá querendo pegar ele, doido para que o urso pegue ele. Né? Então não é fazer o que se quer. Não fazer o que se quer. Porque na verdade você continua querendo fazer. Você só disseram para você que você não pode fazer. Então você não faz, embora queira. É diferente. Disciplina é fazer o que se deve, é diferente. Então, disciplina não é não fazer o que se quer. Disciplina é fazer o que se deve. E muitas vezes nós somos e começamos a compreender o que seja o sentido de fazer o que se deve. E fazer o que se deve, existe uma passagem sobre essa passagem, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, no item 8, que se chama obediência e resignação. Tem muitas coisas quando aumentamos o nosso conhecimento. E isso é permitido. E é você que tem os seus méritos que foi atrás do conhecimento. O conhecimento, ele não é assim dado a você, porque quem recebe é você, mas você aceita de bom grado ou não. Tem ensinamentos, não faça isso, aí o ensinamento entra aqui e sai por aqui. Tem ensinamentos que você entra aqui e trabalha no seu coração
E aquele ensinamento, sim, aumentou o seu conhecimento e, e possibilitou uma mudança de comportamento. Então, obediência e resignação. Está dizendo lá no texto. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes, companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente a confundam com negação do sentimento e da vontade. Nós não estamos falando aqui que você tem que negar sua vontade, mas você tem que compreender que certas tarefas, certas situações exigem que você tenha disciplina, estudo e esforço no bem, o que foi oferecido ao Chico Xavier. Então, ele diz aqui, a obediência é o consentimento da razão. A razão diz, sim, é certo isso. Enquanto o coração, a resignação, é o consentimento do coração. Né? Quando o seu coração, o seu sentimento diz também sim. Então, quando a obediência, né, quando a sua mente concorda, você está sendo obediente, o seu sentimento concorda, você está se resignando. Né? Por quê? Porque o caminho é melhor. O caminho é aquele que demonstra que uma mudança de comportamento para o positivo é sempre o ideal para a nossa felicidade futura. E o que o Espiritismo nos convida é para uma felicidade futura, né? Nós não estamos aqui num planeta de felicidades. A felicidade ainda não é deste planeta, mas é sim um planeta que vai ser um mundo feliz daqui a algumas gerações, daqui a alguns séculos, quem sabe nós seremos um mundo ditoso. Não sei quantos séculos passarão sobre isso, porque ainda estamos num planeta de provas e expiações. Deixamos de ser um planeta de provas e expiações daqui a um pouco, né? Acabar essa loucura toda que está nesse mundo nosso, né? Para passarmos para um planeta de resignação. Então ele continua, né? Obediência é o consentimento da razão, resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas. Então aqui não existe força passiva, não. Aqui é força ativa, ela permite a circulação do sangue, ela permite a circulação das boas energias, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Quando você encontra um espírito revoltoso, revoltado, né, você vê, né, que isso tudo cai por terra. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Muito bem. Cada época é marcada assim, com um cunho de virtude ou de vício, que tem de salvar ou perder. Então, olha, cada época, vamos marcar isso aí, cada época é marcada assim com o cunho da virtude e do vício, que tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O vício da vossa geração é a indiferença moral. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós sabemos que a indiferença moral é o que anda muito e nós estamos vendo, né, a olhos vistos, o que anda acontecendo nesse nosso mundo inteiro. Né, uma quase completa indiferença moral quanto à dor do próximo. Muitos poucos agem, né, a favor de muitos sofridos e muitos nem estão de olho nesse sofrimento com vistas a si mesmos, somente olhando aquilo que se passa ao seu redor. Então, nós vamos entrar e voltar na história, né? Há 10 mil anos atrás, né? Não estou aqui
cantando a música do Raul Seixas, né? Que fala assim, eu nasci há 10 mil anos atrás. Mas vamos dizer que, segundo os livros, né, de conhecimento, como A Caminho da Luz, queira, caso vocês não conheçam o livro A Caminho da Luz, seria interessante vocês lerem o livro A Caminho da Luz, muito interessante. Mas há uns 10 mil anos atrás, mais ou menos, começaram a vir espíritos novos para cá. Esses espíritos vinham deslocados de outros planetas, porque lá nos planetas dele eles já não eram mais bem-vindos. Por quê? Porque eles traziam um monte de coisas, de indisciplinas, eles traziam um monte de maldades dentro do seu coração, eles traziam um monte como é que fala? Orgulhos e vaidades, e eles não cabiam naquele planeta que eles viviam, nos planetas que eles viviam. E aqui existia ainda os homens primitivos, e eles precisavam receber uma injeção nova. E eles vieram para cá, né? E começaram a se encarnar, né? Depois de um tempo. Esses irmãos que chegaram 10 mil anos atrás fizeram uma reunião e nessa reunião quem fala com eles é Jesus e diz a eles que Jesus abre o coração e abre esse planeta para eles, né, vindos, por exemplo, de Capela, né, exilados de Capela. Jesus os recebe como ovelhas, né, e pede a eles que auxiliem esses irmãos que estavam aqui, primitivos, que eles precisavam da luz que eles traziam, a intelectualidade. Então, o problema que é dito no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, daqueles irmãos que vieram para cá também, a virtude deles era a atividade intelectual. O seu vício, né, eram muitos. Os seus vícios lá no passado também. Os nossos também são muitos. Então, veio para cá um povo de Capela, né? Por exemplo, vou dar o exemplo Capela, mas vieram de outros mundos também, né? Eles estavam saindo lá do plano do provas e expiações e vindo para cá, porque eles iam virar um planeta de regeneração, planetas de regeneração, e eles não cabiam mais lá e vieram para cá, né? Indo para quê? Para um processo de regeneração, né? Chegaram à Terra esses espíritos, que passaram séculos e séculos e séculos se adaptando, né? Trouxeram um progresso para a população, houve rapidamente um pulo na evolução. Existe até uma certa história que diz que existe um processo que ninguém entende de como mudou o homem primitivo para o homem moderno de uma hora para outra. Né? Foram os capelinos, por exemplo, que chegaram e trouxeram uma mentalidade nova. Boa tarde, Fabrícia, tudo bem com você? Um abraço para você, para dona Dilma, para Vitória. Seja bem-vinda. Então, houveram algumas raças, né? Eles dizem na literatura que vieram continentes da Lemúria, que fica na Austrália, que vieram continentes da Atlântida, que fica no Oceano Atlântico, mas que três raças foram as raças que mais se destacaram, né? E eu vou só falar de três raças rapidinho, que são os hebreus, que trouxeram uma ideia do Deus único, né? Eles já vinham de Capela com a ideia do Deus único, mas eles eram extremamente orgulhosos e vaidosos quanto ao seu conhecimento religioso. Eles tinham um grande defeito, mas também tinham uma grande qualidade. Eles trouxeram o conhecimento da solidariedade, né? Muito bem. Eu estou bem também, Fabrício, obrigado. Então, eles tinham, né, e os hebreus trouxeram para o mundo inteiro o que se chama solidariedade. Os egípcios formaram a raça egípcia. Então, primeiro vieram os hebreus, muitos séculos depois vieram os egípcios. Os egípcios foram os primeiros a retornar para a capela. E logo depois vieram aliás, perdão, desculpa, os hebreus vieram, os egípcios vieram, e vieram em primeiro lugar os hindus, né? Os hindus formaram a raça ariana. E essa raça ariana, 10 mil anos atrás, ela foi se espalhando pelo continente europeu e formaram todas as raças europeias, os arianos da Índia. Então, esses foram os primeiros a vir, depois vieram os egípcios, depois vieram os hebreus. Muito bem. Isso está no livro A Caminho da Luz, que está sendo estudado no núcleo pelo Gastão, que eu já estudei com as meninas,
aqui, né, assim, em estudo de vídeo, né, fizemos um estudo desse livro. Já ouvi esse livro também em áudio, né? Já li duas vezes esse livro. Recentemente, é, 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 nós tivemos a oportunidade de começar a estudá-lo novamente com o Gastão, né? Através de um grupo. E lá, 10 mil anos, começou a história desse povo e eles receberam quando eles já estavam preparados, lá pelos 3 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, eles tiveram a presença de vários irmãos que trouxeram a eles um conhecimento como os hebreus receberam através de Moisés. A Bíblia que os hebreus receberam, né, é o Mahabharata que os hindus receberam. Só que o Mahabharata, ele tem uma ideia seguinte: o Mahabharata dos indianos, ele é 7 vezes maior que a Bíblia em tamanho de poemas, é feito de poemas. E dentro do Mahabharata, então, nós temos o Bhagavad Gita, né, que seria uma história muito interessante. E é a história de Arjuna e Krishna, né? E essa é uma história que vale a pena vocês entenderem só. Eu achei muito legal. A, o Bhagavad Gita, ele conta a história de uma guerra, né? De uma guerra que Arjuna, né, vai reclamar e vai lutar contra uma divisão de terras que já acontecia há muito tempo e que resolveram lá resolver por batalha. Só que Arjuna, quando vai no meio do campo de batalha, verifica que aquelas pessoas que ele ia lutar eram seus parentes. Né? E ele fica meio desconfortável com aquilo. Como é que eu posso lutar contra meu avô? Como é que eu posso lutar contra todos os meus tios e primos? Olha lá o campo de batalha. Eles são em maior número, né? Nós somos 5 e eles são 100. A cada 5 lutadores que eu tenho do lado de cá, eles têm 100 lutadores do lado de cá, né? E ele acha aquilo um absurdo, né? Como que ele pode lutar contra a família dele? E ele vai pedir conselhos para Krishna. Krishna é o seu conselheiro. E Krishna diz a ele que ele precisa lutar sim, né? Ele precisa lutar e matar todos os seus parentes. Por que que ele precisa fazer isso? Ele fica meio assim quando o livro vai se desenrolando, né? Arjuna descobre que os seus parentes são seus vícios, né? E que ele representa, junto com aqueles que estão, as suas virtudes. E que, na verdade, aquela batalha é dos vícios contra as virtudes. Os vícios em muito maior número e as virtudes em pouco número. Mas ele tinha que vencer, afinal de contas, né? É o destino de todo grande ser humano, lutar contra os seus vícios. Então, o livro Bhagavad Gita é uma disputa entre, uma luta entre as virtudes contra os vícios, né? E ele é cheio de conselhos, mas ele não é feito através de parábolas como Jesus veio, não. O livro Bhagavad Gita, né? Ele é feito através de simbologias de lutas épicas, né? E eu ainda não li, eu não posso dizer para vocês, mas eu já ouvi um compilado, né, muito bonito, né, do livro. É, nós, né, todos nós temos que lutar. Então, para quem que esse livro foi feito? Esse livro foi feito para os capelinos. Né? Olha a ideia. Os capelinos já estavam prontos para voltar para lá. Os capelinos já estavam prontos a voltar para o paraíso, né? De onde haviam sido expulsos, capela. Então, eles precisavam de alguém que desse a eles o que faltava para eles voltar para o paraíso. Né? E esse Bhagavad Gita é uma coletânea de ensinamentos de o que eles deveriam fazer para voltar. Assim como para os hebreus e para nós hoje, o Evangelho é uma coletânea de ensinamentos
do que nós podemos alcançar para alcançar o reino de Deus. O que nós temos que fazer para que o reino de Deus brilhe em nossos corações? Então, eles também tiveram a sua oportunidade de voltar para casa com o Bhagavad. Nós temos com a Bíblia, com o Evangelho. Então, todos nós, de geração em geração, recebemos grandes ensinamentos. E o deles diziam 7 grandes ensinamentos. Esses 7 grandes ensinamentos, eu vou passar aqui e vocês vão ver se vocês já ouviram esses ensinamentos em algum lugar. E é muito importante que a gente perceba dentro dos nossos conhecimentos, se vocês se identificam com algum desses ensinamentos que é dito no Bhagavad Gita, né? O primeiro ensinamento que está lá, aliás, é preciso que a gente saiba que no Bhagavad Gita é uma luta épica de Arjuna, né, suas virtudes, contra os vícios. Muito bem. Do outro lado, então, de Arjuna estavam os vícios que ele precisaria encarar, um a um, para sair vencedor. Vencer, é uma frase que está, vencer é permitir o crescimento do homem espiritual. Assim como Jesus disse, eu venci o mundo, nós somos também chamados a vencer esse mundo. Arjuna foi chamado a vencer o mundo. Todo espírito que queira crescer tem de vencer o mundo. E o mundo é representado não pelas pessoas ao redor, mas para vencer o mundo é preciso ganhar as batalhas interiores. Nós, com nossas virtudes, nós, com os nossos vícios, precisamos muitas vezes olhar, encarar frente a frente, um e outro, e dizer: eu prefiro as minhas virtudes. Para isso você precisa de muita disciplina, de muita vontade. Mas nem sempre os vícios perdem, porque a maioria das vezes os vícios ganham. E essa batalha do homem contra si mesmo, né, que Jesus demonstrou no seu ensinamento, eu venci o mundo. Quer dizer, ele se encarou e disse: eu tive maior força de vontade. E o que é bom em mim, todo esforço no bem, prevalece sobre o que é mal dentro de mim. Veja que a batalha não é exterior. A batalha não é contra as pessoas, a batalha é contra si mesmo. Então, há grandes ensinamentos no livro, como há enormíssimos ensinamentos também, né? no, na Bíblia e no Evangelho que nós temos em mãos. E ele fala assim: fuja, o primeiro ensinamento que está no Bhagavad Gita, fuja do papel de vítima, pare de se vitimizar e de fazer drama com tudo o que acontece em sua vida. Isso é um conselho dado aos capelinhos, quando eles vieram para cá, através do Bhagavad Gita. Fuja do papel de vítima, pare de se vitimizar e de fazer drama com tudo o que aconteceu em sua vida. Vocês já ouviram falar isso na psicologia moderna? Então, o Bhagavad Gita é considerado um tratado de psicologia moderna, né? E ele fala no segundo grande ensinamento do Bhagavad: todas as coisas vão passar. Lembram do recado de Nossa Senhora para o Chico Xavier? Isso também vai passar? Então está lá no Bhagavad: todas as coisas vão passar. Aceite que tudo é transitório. Não se apegue à impermanência das coisas. Está em todo lugar. Nem as pessoas são permanentes ao nosso lado. Esse é o segundo ensinamento do Bhagavad Gita. Muito bem. Já estou até aprendendo a falar Bhagavad Gita, né? Difícil de falar essa palavra. Terceiro ensinamento, só o que é real é o que existe dentro da nossa mente. Se eu acredito que alguém é errado, ele é errado. Aí eu grifei ali, minhas crenças. Se eu acredito que alguém é errado, ele é errado. É a maneira como eu leio a vida que traz a vida para dentro de mim. Engraçado como que isso está há 3.000 anos escrito no livro dos indianos. E a psicologia moderna hoje trabalha isso, né? Nós, às vezes, criamos o nosso mundo através das imaginações, e nossa imaginação nos leva a criar coisas terríveis, né? Contra o próximo, pensando que o próximo ele é tudo aquilo que nós achamos que ele é, porque está dentro da nossa mente. Nós
criamos, 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 e enquanto ele diz, só o que é real é o que existe dentro da nossa mente. Mas o que está dentro da nossa mente pode estar errado. Mas para nós, na nossa crença, é certo. E nós vamos lutar, às vezes, séculos e séculos pelo errado. Até cair em si, caindo em si, conforme diz a parábola do filho pródigo. Caindo em si, viu que tinha errado e voltou o caminho e fez tudo novamente da maneira correta. Então, eles receberam esse conselho. Verifique o que passa na sua mente e veja o que é real realmente, o que é verdadeiro. Procure a verdade verdadeira, né? Porque o que existe na sua mente é o que você. A maneira como você lê a vida é o que traz a vida para dentro de você. O ensinamento número 4, que está lá no Bhagavad, é assim: enquanto você não disciplinar seus pensamentos, você não poderá mudar. Porque é preciso doutrinar a mente para que nossos pensamentos sejam bons e possa vir uma mudança de vida. Olha, eu acho que isso é muito moderno, né? Mas pensa o seguinte, eles eram modernos, eles saíram de um planeta moderno e vieram para cá com um planeta primitivo. Então agora que eles já estavam prontos para voltar, já tinham passado a dor que precisavam passar, eles precisavam olhar o lado moral deles, né? E o lado moral deles precisava ver que eles tinham que disciplinar os seus pensamentos. Você não poderá mudar se você não se disciplinar. Nós acabamos de falar isso, que Emmanuel fala isso no livro Pensamento e Vida. Né? O quinto ensinamento do livro indiano diz assim: ninguém evolui sem esforço, sem repetição, sem treino. Então é preciso que todos os dias nós despertemos e façamos aquilo que tem que ser feito. Aquilo que deve ser feito, não aquilo que eu não queria fazer, mas, aliás, o que eu queria fazer, mas não faço, porque disseram para eu não fazer. Boa tarde, Roberto, seja bem-vindo. Um abraço para você, para sua família. Então, ninguém evolui sem esforço. E é esse esforço que o Chico Xavier, daqui a pouco nós vamos voltar no Chico, foi chamado. Muito bem. Voltando, o sexto ensinamento: você é o construtor da sua própria história. Nós construímos a nossa história. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase: nós somos os artífices dos nossos próprios infortúnios. Então aqui está dizendo, você é o construtor da sua própria história. Né? Os livros de Buda, os livros de Confúcio, o que foi escrito por Confúcio, Lao Tse, Zaratustra, todos os irmãos daquela época levavam o homem a proceder melhor. Então, o que varia é a forma como é ensinado, mas os ensinamentos, eles são sempre brilhantes para o povo que está recebendo naquela época. E o sétimo ensinamento diz assim: a batalha já está ganha. Todos temos um encontro marcado com a felicidade. Eles sabiam, né, o povo hindu já veio com a ideia reencarnacionista. Então eles sabiam que através das reencarnações sucessivas, eles iam alcançar a felicidade. Então a batalha já está ganha, né? Krishna revela a Arjuna: todos temos um encontro marcado com a felicidade. Só quem vai chegar primeiro é quem se esforçar primeiro. Então eu posso permanecer naquilo a vida toda? Olha, é uma opção que a dor vai chamar e você vai doer tanto, 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 tanto que você vai querer sair do processo de dor. E é melhor a gente sair pelo processo do amor do que sair pelo processo de dor. Né? Então, o que eu quis passar para vocês falando desses 7 ensinamentos? Os hindus, os egípcios, os hebreus eram povos que haviam sido degradados dos seus orbes, né? Quando, por exemplo, um estudante é expulso de um colégio, e eu conheço, né, da minha família algumas pessoas que foram expulsas de colégio, e eu sei por que eles foram expulsos de colégio, na minha família, né? É, eles foram expulsos por rebeldia, eles foram expulsos por má educação, né? No caso, né, a não aceitação de determinadas regras de comportamento para convívio com outras pessoas, né? Porque muitas vezes eu tenho os meus vícios, meus comportamentos, e eles são assim bem dentro da minha casa, né? Mas existem outros tipos de comportamento que influenciam toda uma nação, toda uma área,
né? E esses comportamentos, eles vão influenciar as pessoas. E aí vai chegar uma hora que vai dizer assim, ó, já basta, você não cabe mais aqui nesse planeta. Então, fora do planeta. E a gente pensa que está sendo injustiçado, mas a maioria das pessoas que foram expulsas dos orbes foram por rebeldia e por má educação. Muito bem. Eles eram espíritos adiantadíssimos, né? Muito bem, já dissemos isso, intelectualmente, porque foram obrigados a sair dos seus planetas de origem. Precisavam de ensinamentos que os despertassem. Muito bem. Diga-se de passagem que os ensinamentos dados a eles eram de primeira qualidade, né? Vocês não podem. Imaginem o seguinte: os ensinamentos que eles ouviram naquela época dos seus, dos irmãos que estavam lá, muitos às vezes chamados de avatares, eles eram de primeiríssima qualidade, né, para o entendimento deles na época. Assim como os egípcios receberam para a época deles ensinamentos de primeiríssima qualidade, tanto que eles foram os primeiros a retornar para a capela. Assim como os hebreus receberam também ensinamentos de Moisés de primeiríssima qualidade para eles. Muitos retornaram para a capela dos hebreus, muitos retornaram para a capela dos egípcios e dos hindus também, muitos voltaram. Mas só que é o seguinte, ainda existem no planeta Terra espíritos originários desse período que ainda não voltaram para lá, porque continuam sendo orgulhosos, vaidosos, rebeldes, né? E nós estamos hoje, nesse período que nós estamos vivendo aqui, 2021, nesse mesmo processo, passando pela mesma situação. Só que agora, daqui estão saindo espíritos rebeldes para os outros orbes. E eu perguntei, assim, eu vi um texto do Emmanuel no livro O Consolador, pergunta número 72, né? que, que me deixou muito é, com mais um novo conhecimento, vamos dizer assim, muito chocado. A característica dos capelinos, ao serem expulsos de lá, foi o orgulho, certo? Qual seria a característica principal daqueles irmãos que forem, que serão, ou que já estão sendo expulsos daqui para outro orbe? Qual a característica principal? Será que é o orgulho? E Emmanuel responde isso na pergunta número 72 do livro O Consolador, né? Nós vamos ler. Então, primeiro nós vamos falar assim, que Jesus esteve aqui pessoalmente para mandar uma mensagem para nós, né? Para os hindus, ele não esteve pessoalmente. Ele ainda mandou, né, Krishna, Buda e vários outros representantes. Para nós que estamos aqui ocidentais, antigos hebreus, né, antigos judeus, antigos capelinos, quem sabe ainda, para nós ele mandou, ele mesmo veio cá e diz: eu vou resolver isso transformando em evangelho uma mensagem sublime de amor. E ainda nós estamos tendo dificuldade de entender o que seja o evangelho em nossas vidas. Então ele diz assim, pergunta feita a Emmanuel, né? Pergunta 72. Existem planetas em condições piores que as da Terra? É para onde nós poderíamos ir. Existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que destoa na natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. Então, a característica do homem que vai sair daqui não teria só o orgulho mais, também seria o egoísmo. Muito bem, o orgulho da inteligência, mas o egoísmo é pensar em si mesmo. Vamos verificar o que anda acontecendo por aí, no mundo inteiro, e ver se o que anda acontecendo na humanidade é em consequência do orgulho ou em consequência do egoísmo.
E aí Emmanuel, lá em 1940 e poucos, escreve que o que avassala a humanidade inteira é o homem, pelo seu egoísmo. Muito bem. E ele continua: conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais da vida. Outros ainda onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho, que o homem há renegado em todos os tempos. E assim terminamos a nossa reunião, voltando para o início da nossa reunião. Um dia, Emmanuel chega para o Chico e pergunta para o Chico: você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Com o Evangelho de Jesus? Aí o Chico responde: sim, estou. Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, disse Emmanuel. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou disposto, que eu tenho condições de aceitar o compromisso? Perfeitamente, desde que você tenha disciplina, disciplina, disciplina. Muito bem. Nós também somos convidados ao trabalho, ao estudo e ao esforço no bem. Né? Esses três em conjunto, né, vão poder dar a nós a educação e a disciplina que nós precisamos, porque o Evangelho nós já temos em mãos. E o Evangelho todos os dias, lido e praticado, vivido e sentido e vivenciado, já fará grande parte do trabalho, mas é preciso que nós tenhamos disciplina no estudo e no trabalho, e inclusive disciplina no esforço no bem. É esse o grande chamamento da espiritualidade superior que vem a nós, né? Esses dias agora, de novo, mostrar que as coisas têm de se mudar. Nós acabamos de passar. Boa tarde, Silvana, seja bem-vinda. Mas depois você assiste o resto. Boa tarde para você e para sua família. Então, nós acabamos, as coisas, entre aspas, estão voltando ao normal. E é lógico, devido a toda essa confusão no mundo inteiro, nós sentimos que o normal de hoje já não é o normal de 2 anos atrás, né? Nós precisamos de um esforço muito maior, né? No sentido de modificar o que se passou, de verificar o que se passou dentro dos nossos corações nesses 2 anos. Nós já estamos terminando e todo mundo dizendo assim: todo mundo podia voltar ao normal. Está na hora da gente perguntar se aquele normal que nós vivíamos há 2 anos atrás era bom. Se é aquilo que você quer na vida mesmo, como espírito eterno, como espírito que é chamado à, à renovação interior, como espírito que é chamado à prática do Evangelho, como espírito que é chamado ao esforço no bem. Aquilo era normal? A pandemia ajudou em alguma coisa? Ou a pandemia só piorou? A pandemia trouxe algo de útil que você tenha descoberto? Alguma fraqueza que você disse: eu preciso modificar e melhorar isso? O que a pandemia fez para você? O que a pandemia fez para mim? O que a pandemia me deu de oportunidade? Ela me deu de oportunidade um reencontro, por exemplo, com a minha família. Né? Muitos ficamos presos dentro de um lar durante um tempo. Né? E o que para uns foi muito bom e para outros foi uma prisão. Né? Infelizmente, quando você descobre que a vida que você levava era falsa porque você vivia preso a uma pessoa e que vivia numa prisão, talvez isso seja um desconforto, mas eu espero e nós esperamos que todos nós tenhamos, né, nos revisto e dando uma repaginada em nossas vidas, já que tudo está voltando ao normal, né? E que se esse normal é o normal que realmente nós gostaríamos que fosse. Se foi, né, sejamos felizes. Se não foi,
façamos para modificar isso, procurando a nossa real felicidade. Mas a real felicidade muitas vezes vem através de muita disciplina, de esforço no bem e de muito trabalho, né? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos, pedindo ao Pai que possa derramar sobre os nossos corações a sua luz de amor, de bondade e misericórdia. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos reunir em nome do seu amor e buscar no Evangelho os ensinamentos que nos farão mais equilibrados no dia de hoje, na semana e na vida. Que a sua luz possa envolver nossas casas, nossos lares, as pessoas que nelas residem, que nós possamos levar do Evangelho, né, a ideia de que o amor ele é a grande lição que o Senhor tem a nos passar, do amor ao próximo, como a nós mesmos, e a Deus acima de todas as coisas. Que assim seja, louvada seja a luz que nos uniu ao amor do Cristo. Boa tarde para todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Leandro. Obrigado, Marilene. Fiquem com Deus. Uma boa tarde para vocês. Eu vou desligar.